Muito se fala por aí sobre a gente ter uma vida nova, ter uma vida diferente, fazer realmente uma transformação na nossa vida, mudar os nossos hábitos, a nossa rotina. Eu, inclusive, sou uma dessas pessoas que fala muito sobre isso. Inclusive aqui no canal, no meu Instagram, e se você não sabe, eu criei um Instagram recentemente só pra gente poder conversar sobre esses temas, refletir sobre a vida. Então, eu vou deixar o meu arroba aqui embaixo, tá? Pra você me seguir. Mas o fato é que eu vejo poucas pessoas comentando sobre o processo. Como que é o processo pra gente poder transformar a nossa vida, né? Pra gente sair de uma vida que a gente tá insatisfeito, que a gente tá estagnado, que a gente tá frustrado, né? E fazer essa transição pra uma vida nova, uma vida diferente. Esse processo, ele costuma ser bem delicado e às vezes até bem doloroso. E é sobre isso que eu quero conversar com você aqui nesse vídeo. Então vamos começar pelo básico. O que é essa transição, né? Então ela acontece justamente quando a nossa vida antiga, ela já não cabe mais e a vida nova não chegou ainda. Então a gente está justamente no meio termo aqui entre a vida antiga e a vida nova, que a gente está construindo aos poucos, mas que ela, digamos assim, não chegou 100%. Né? Então a gente está aí nesse meio termo, né? Convivendo ainda com algumas coisas do passado, e quando eu falo do passado, significa coisas que você já decidiu internamente se libertar, mas ainda não teve condições de fazer. Por exemplo, vamos supor que você definiu que você realmente não quer mais trabalhar onde você está trabalhando hoje. Isso é uma decisão, né? Dentro de você, essa decisão ela já existe, ela já foi tomada. Então dentro de você, isso já foi um ciclo encerrado. Mesmo que você ainda não tenha saído do emprego, mesmo que o novo emprego ainda não tenha chegado, dentro de você isso já é uma certeza. Então esse ciclo dentro de você ele já foi encerrado. Só que fora ainda precisa acontecer algumas coisas para que você realmente saia desse estilo de vida antiga e vá para esse novo estilo de vida, né? Para esse novo trabalho, para essas novas amizades, essa nova rotina, novos hábitos e assim por diante. Então, o processo de transição, ele começa justamente aí. É quando você já tem certeza que você não quer mais algumas coisas na sua vida, não quero mais esse hábito, eu quero parar de beber, eu quero parar de sair todo final de semana e gastar o meu dinheiro todo, eu quero parar de fazer tais coisas. E você define isso internamente num nível de insatisfação altíssimo. E aí você fala, chega, isso aqui para mim já deu. Então, dentro de você, você já tomou essa decisão e o processo de transição começa. Por quê? Você precisa, fora de você, trabalhar dentro desse contexto para poder conseguir um novo emprego, desenvolver um novo hábito, trabalhar em cima de uma nova rotina e assim, né, você ir construindo aos poucos a sua vida nova. Então, se eu pudesse definir o processo de transição, seria exatamente quando a vida antiga já não cabe mais e a vida nova ainda não chegou. Então, se a gente for pensar, por exemplo, num processo, como que seria isso? Eu vou até tentar colocar uma imagem aqui para facilitar. A gente tá lá na vida automática, vivendo uma vida assim, super automática, super inconsciente, e aí a gente vem e sente um incômodo. Nossa, tô muito incomodada, as coisas começam a incomodar de maneira geral. Então eu começo a me incomodar com as pessoas do meu trabalho, com o trabalho que eu faço, começo a me incomodar com os relacionamentos, com as amizades, eu começo a me incomodar com tudo, sabe? Aquele nível de insatisfação mesmo, com tudo e com todos. É isso, né? É quando a gente está aí dentro desse processo de mudança de vida. E a gente entra para um processo de investigação, que é o quê? O que tá me incomodando? O que tá me frustrando? E grande parte das pessoas, gente, não fazem isso, porque a maioria das pessoas ficam só nesses dois primeiros começos aí, nessas duas etapas, que é vivendo a vida automática e vivendo incomodado, mas não passa para o próximo passo, que é justamente a investigação. Não vai atrás de tentar entender as próprias mazelas internas para perceber o que é que está incomodando, o que é que está frustrando, sabe? Eu não sei se você já viu, assim, pessoas extremamente incomodadas e reclamonas mesmo. E o nosso foco aqui no canal não é nem falar das pessoas, é perceber se nós não somos essas pessoas. É perceber internamente se eu e se você não é esse tipo de pessoa que está aí incomodado com a vida, frustrado com a vida e reclamando de tudo o tempo todo, né? Porque se a gente for esse tipo de pessoa, não tem problema.
a gente precisa somente passar para o próximo passo, que é o quê? Investigar. Por que que eu estou tão incomodado com a vida? Por que que eu estou reclamando tanto da vida? O que é que me frustra tanto na vida? Porque no momento que a gente faz essa pergunta, a gente começa sim a desenvolver os próximos passos. Então, no momento que eu me permito investigar quais são os meus incômodos, quais são as minhas frustrações, eu começo realmente a desenvolver a consciência, que é entender o que é que realmente está acontecendo. Começa a vir uma luz para mim me dizendo, olha, é essa pessoa que está me incomodando, é essa amizade que só me coloca para baixo que está me incomodando, é esse relacionamento onde eu não sou valorizada que está me incomodando, é esse trabalho que eu faço que eu não vejo mais sentido, é esse chefe que eu tenho que lidar que só me maltrata. Então a gente começa a dar nome às coisas, e quando a gente dá nome às coisas, tudo fica muito mais fácil. Porque daí a gente consegue saber exatamente o que é que está acontecendo e trabalhar em cima daquela questão para poder iniciar aí sim um processo de transição e mudar realmente a nossa vida. Então, no momento que vem essa consciência, vem também a vontade de mudar, que eu considero que é o próximo passo, porque quando a gente se incomoda com uma coisa e sabe o que é que está incomodando, a gente tem duas opções, né? Nesse momento a gente tem duas opções. Ou a gente decide permanecer nesse lugar de desconforto, ou a gente toma a decisão de mudar realmente a nossa vida. E aí também é onde pega para muita gente, porque muitas pessoas estão frustradas dentro da própria vida, né? Estão chateadas, reclamam o tempo todo, mas não têm a vontade ou às vezes a coragem mesmo de mudar de vida, de dar esse passo, sabe? Para poder ter uma vida muito melhor. Então, a gente ter a vontade de mudar, eu considero também um grandíssimo passo dentro desse processo, porque é realmente quando a gente começa a fazer a virada. É aquele momento onde a gente para e fala assim, para mim até aqui já deu, né? Até aqui eu levei essa situação, até aqui eu aguentei, até aqui eu fiz o meu melhor, né, para estar dentro dessa situação, mas a partir de agora eu não aceito isso mais. Então a vontade de mudar, ela é justamente isso, eu não quero mais esse hábito. E aí depois da vontade de mudar, quando a gente tem realmente essa força dentro da gente de falar um basta, né, para essa vida que a gente está levando, que é uma vida que está insatisfatória, que não está bacana, a gente começa a fazer as primeiras mudanças. Então, nessas primeiras mudanças é realmente aonde a gente vai puxando, né, iniciando ali o processo de transição, porque aí a transição é o que vai justamente levar a gente para a vida nova que a gente quer. Então, é sobre esse pedacinho aí, que é a transição, que eu quero comentar com vocês aqui hoje, eu quero falar o meu ponto de vista e como foi isso para mim, como eu passei por esse processo, justamente assim com o objetivo de talvez tentar ser uma luz no teu caminho, para que você não se sinta tão sozinho dentro desse processo de mudança e entenda que muita coisa faz parte, muita coisa é natural dentro desse processo, mas a gente precisa manter o nosso foco no objetivo, que é a vida nova. Agora, você sabe o que é um ponto interessante? É que dentro dessa transição é justamente também onde muita gente desiste e volta atrás. Você sabia disso? Eu não sei se vocês já viram por aí essa imagem que eu vou jogar aí na tela. Essa imagem, ela é muito interessante porque ela é até antiga, sabe? Eu vi ela assim tem muitos anos, já deve ter até versões mais atualizadas sobre isso, mas ela traduz exatamente o que é essa transição. A gente tá ali, ó, lutando, batalhando para sair daquele hábito, sair daquele emprego, sair daquele relacionamento, desfazer aquela amizade. E quando a gente tá chegando lá, bate uma vontade muito grande de desistir, a gente desiste. E muitas pessoas, gente, desistem quando estão muito perto de materializar essa vida nova, essa nova amizade, esse novo relacionamento, esse novo trabalho. Então, o que é, né, que faz a gente desistir? Eu vou até te dar um outro exemplo. Eu não sei se já aconteceu com você aí na sua casa. Você decide fazer uma geral. Vamos arrumar o guarda-roupa, vamos arrumar os armários da cozinha, vamos fazer aquela geral mesmo em casa. Inclusive, eu até falei sobre isso em um dos meus artigos lá no meu blog e também falei sobre isso em um e-book que eu fiz
para ajudar nesse processo de limpeza e organização da nossa casa, que é uma coisa assim que eu considero fundamental para a manutenção da nossa rotina. E eu também vou deixar o link disso aqui na descrição e aqui também nos cards, tá bom? Mas voltando aí para o contexto que a gente estava comentando sobre essa limpeza em casa. O que acontece? Eu não sei você aí, mas eu aqui, quando eu decido fazer uma big limpeza, né, eu vou lá e começo a tirar tudo dos armários, porque eu tenho que dar uma limpada nos armários. Então eu tiro tudo dos armários e aí vou limpar para depois colocar de novo tudo organizado. E aí o que acontece? Nesse processo, quando eu vejo aquela pilha de roupas, né, aquela pilha de coisas, pilha de documentos para arrumar, gente, me bate uma vontade de desistir tão grande, mas tão grande, porque é um cansaço. Na hora que você olha para aquilo ali e você enfrenta aquela quantidade de coisas ali, você fala, caramba, eu quero desistir. Alguém me tira daqui desse lugar, porque realmente é muita bagunça. Quando a gente tira tudo e a gente vai ver, é quando a gente se dá conta que a gente tem roupa demais, que a gente tem documentos demais, a gente esbarra naqueles documentos, assim, nota fiscal de coisas extremamente antigas, que você já até se desfez, já até vendeu, e você ainda tem ali aquela nota fiscal, naquela pilha de documentos. Então, assim, realmente, quando a gente tira tudo, é uma bagunça e eu tenho muita vontade de desistir nessa hora. E a transição, ela é justamente isso. Você foi longe demais para voltar atrás, ou seja, você já tirou tudo do armário, para você voltar de novo, você já foi longe demais. E só que assim, você não chegou lá ainda, ou seja, você não concluiu o objetivo, você ainda não organizou o armário. Então você está no meio do caminho, né? É longe demais para voltar atrás e ao mesmo tempo você ainda não conseguiu chegar, entendeu? Então você tá aí nesse meio desse caminho aí, né? E aí às vezes bate até uma vontade de nem ter começado a mexer com isso, sabe? Você já ouviu, né, alguém falando assim, ai, eu me arrependi de ter tirado essas coisas desse armário, porque agora eu vou ter que mexer com tudo isso, eu vou ter que organizar tudo isso. Então bate esse arrependimento, né, da gente querer voltar atrás, porque o caos, ele existia anteriormente também, senão não precisava ser organizado. Então, existia um caos ali, só que esse caos a gente já estava acostumado. Essa bagunça a gente já estava acostumado. E na nossa vida, gente, é exatamente do mesmo jeito. Muita coisa hoje na nossa vida, a gente sabe que está bagunçado, a gente sabe que está desorganizado. Só que é uma bagunça e é um caos conhecido. A gente já sabe lidar mais ou menos com aquele caos. Então, o trabalho que dá para você sair desse caos, passar por uma transição para ter uma vida nova, muitas vezes é desestimulante mesmo, sabe? Por isso que eu falo que a gente tem que ter uma vontade assim muito grande de mudar. E o que transformou a minha vida foi realmente um incômodo profundo. Foi eu olhar para mim mesma, para os meus resultados, para tudo que estava permeando o meu redor e falar assim, cara, nada disso me representa. Eu tô insatisfeita com tudo isso. Eu não me enxergo crescendo dentro desse trabalho, dentro dessa profissão. Eu não me enxergo tendo um relacionamento sólido com essas pessoas, com essas amizades. Eu não me enxergo bem comigo mesma, com os hábitos que eu tô tendo, com o comportamento que eu tô tendo. Eu me sinto frustrada com quem eu sou, com as atitudes que eu tive, sabe? Pra mim, foi isso, foi esse nível de insatisfação assim tremendo que transformou a minha vida, porque dentro dessa raiva e dentro dessa frustração existe uma força. E se vocês quiserem, eu até posso fazer um vídeo sobre isso, falando sobre essa mágica mesmo de transformar a raiva, essa alquimia, né, vamos colocar assim, de transformar um sentimento ruim em um sentimento extremamente positivo, porque foi isso que eu fiz com a minha vida. Eu peguei essa raiva que eu tinha dentro de mim, de estar vivendo uma vida que não me representava, que eu não estava sendo eu, que eu estava simplesmente me moldando para caber nos lugares, nos relacionamentos, nos trabalhos, abrindo mão muitas vezes da minha essência para pertencer a esses lugares. E aí aquilo foi me dando uma raiva extrema e eu peguei essa raiva e ao invés de descontar em tudo e em todo mundo e viver reclamando e viver frustrada, eu peguei essa raiva e fiz um processo de alquimia mesmo. Só que não é, gente, uma coisa misteriosa. É você canalizar essa raiva, é você pegar essa energia de raiva e dizer, eu vou mudar,
vambora que agora eu vou fazer assim, eu vou fazer diferente, eu vou sair desse trabalho, essa pessoa eu não quero mais na minha vida. E essa decisão, sabe, essa força de decisão que transformou a minha vida. Então foi essa vontade mesmo de mudar, sabe? E realmente, apesar de dar muito trabalho, quando a gente enxerga assim de fora, nossa, eu vou ter que mexer nesse armário todo, né? Eu vou ter que tirar todas essas roupas aí de dentro, eu vou ter que olhar roupa por roupa para ver se aquilo ali ainda se encaixa comigo ou não. Quando a gente olha de fora, parece uma coisa muito difícil, mas só realmente quem tá dentro dos processos, quem tá vivendo o que você tá vivendo, vai poder dizer, ou seja, só você mesmo que vai poder dizer se é uma coisa que dá para se sustentar do jeito que tá, ou se é uma coisa que precisa de uma ação imediata, precisa de uma mudança imediata. E se você tá, digamos assim, satisfeito com o que está acontecendo, são incômodos pequenos, são coisas que, beleza, dá para relevar, ok, não tem problema. Mas eu tô falando aqui com quem quer mudança mesmo, com quem quer mudar de vida, com quem tá de saco cheio de tudo, inclusive de si mesmo, sabe? Então, assim, a nossa bagunça da nossa própria vida, apesar de ser uma bagunça, a gente tá acostumado com essa bagunça. Essa é a realidade. Então, eu assim, na minha vida já fui muito bagunceira, né? E, assim, quando eu morava mesmo com a minha mãe, a gente tinha a casa e eu tinha o meu quarto, né? E o meu quarto era sempre muito bagunçado, era roupa espalhada para todo lado, era, sabe, era muita bagunça. E a minha mãe entrava no quarto e falava assim: gente, como é que você consegue viver desse jeito aqui? Como é que você consegue, né, viver dentro desse quarto? Me fala. E pra mim era muito óbvio viver ali dentro, porque era uma bagunça que eu já estava acostumada. Era um caos que pra mim era confortável e era organizado, entende? Então, a gente que vive dentro da própria bagunça, muitas vezes a gente nem se dá conta do quanto que é bagunçado. E aí as coisas vão começando a incomodar, né? As coisas vão começando a incomodar e é quando vem a consciência, né? E a gente consegue parar e pensar: nossa, realmente isso aqui tá bagunçado, eu tenho que promover uma mudança aqui dentro. E aí, junto com a força de vontade de querer mudar, essa raiva, essa insatisfação, a gente canaliza isso e consegue iniciar esse processo de transição. Então, assim, esse processo, ele assusta um pouco, sim, quando a gente fala, né, eu procuro ser muito transparente, porque dentro da minha caminhada, eu tive, assim, a bênção de encontrar pessoas que foram muito transparentes comigo em relação aos meus comportamentos, em relação às coisas que estavam me chateando, e essa transparência, ela foi fundamental para que eu tivesse clareza do que eu ia enfrentar dali em diante, né? É óbvio que o caminho não foi me apresentado, digamos assim, com clareza de todas as etapas, de tudo que ia acontecer, mas eu sabia que a minha vida nova me custaria tudo da minha vida antiga. E isso foi dito assim muito claramente para mim: vai te custar tudo. E hoje eu tô aqui para falar isso para você também, te dizer isso e tentar trazer mais insumos para você entender talvez o que você já está passando ou o que você deseja começar, né, a fazer aí na sua vida para promover uma mudança que seja significativa, que seja realmente concreta, né, e que vá realmente trazer frutos para você aí ao longo dos próximos anos, tá bom? Então, assim, só pra gente fechar, né, o raciocínio sobre o exemplo que eu dei das roupas no armário. Na nossa vida realmente acontece também da mesma forma. Então a gente, quando tira aquelas roupas, né, do armário que já estão antigas, né, a gente se depara ali com uma bagunça e com um monte de coisa que a gente vai precisar organizar, vai precisar parar e selecionar e falar assim: olha, essa roupa aqui não me serve mais, essa daqui eu vou doar, essa daqui tem que ir pro lixo porque não serve para ninguém. Então a gente vai precisar fazer essa análise também na nossa vida. Quando a gente começa a, digamos assim, tirar as coisas do armário da nossa própria vida, a gente vai sim se deparar com coisas que a gente nem sabia que existiam. Sabe quando você tá arrumando o guarda-roupa e você tira aquela blusa, por exemplo, que é antigona, que você nem sabia que você tinha essa blusa mais. E aí essa blusa tá lá e você fala assim: caramba, eu achei que eu já tinha até me desfeito dessa blusa. E aí você realmente encontra com isso e tem coisas que você nem sabia que existia, sabe? Então
na nossa vida também vai acontecer isso aí. A gente vai se deparar com coisas que a gente nem sabia que estavam lá, com coisas que a gente sabia e que eram super antigas e que a gente já achava que a gente tinha, digamos assim, se libertado ou processado, e quando a gente vai ver, tem que processar ainda, não foi processado, né? Tava lá só escondidinho debaixo do tapete, e agora a gente vai ter que trazer isso à tona para poder lidar com isso, para poder resolver isso aí em definitivo, e funciona exatamente dessa mesma forma. E o duro, assim, justamente sobre esse processo de se deparar com essas coisas, é que chega um momento da vida que a gente está se deparando tanto com isso, que a gente começa a pensar assim, eu só tô vendo coisa que eu não quero ver, né? Eu só tô me deparando com coisa que eu não quero me deparar, e cadê a vida nova? E a gente começa até a se indignar mesmo, até com o universo, com Deus, e falar assim, mas gente, sabe assim, cadê a minha vida nova? Eu tô tentando, eu tô batalhando, eu tô persistindo, eu tô fazendo as mudanças que eu preciso fazer, mas essa vida nova não chega nunca, né? Parece que eu tô só resolvendo coisas e tirando entulho de dentro de mim, e a vida nova não chega, né? Cadê a vida nova? E aí é quando a gente lembra daquela imagem que eu trouxe pra vocês bem no início do vídeo, falando, né, do bonequinho lá quase chegando no diamante, e ele sente essa vontade de desistir. Geralmente vem nessa fase, quando a gente tá assim muito perto de concretizar a vida nova e tá ali ainda trabalhando em cima de coisas que a gente achava que já deveria ter superado, e talvez a gente ainda não tenha superado 100%. E aqui, gente, a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Eu vou até chegar pertinho de você aqui pra gente poder enfatizar essa mensagem. A gente tem que tomar um cuidado muito grande pra gente não voltar atrás quando a gente estiver nesse processo. A gente precisa entender que isso faz parte do processo. Se deparar com essas sombras, se deparar com esse cansaço, com essa frustração de não aguentar mais esse emprego e ter que continuar nele, porque você ainda não conseguiu um emprego novo, não aguentar mais essa amizade, mas você ainda tem, por exemplo, uma sociedade com essa amizade, você tem uma empresa com esse amigo que você abriu, e você não aguenta mais nem a empresa nem o amigo, mas você tem que continuar ali, porque as coisas ainda não foram 100% resolvidas. Então é muito cansativo, e eu vim aqui hoje para te dizer que sim, você vai se cansar, sim, mas você não pode desistir, sabe assim? A ideia é não desistir no meio do caminho, porque vai te dar vontade de voltar atrás, vai te dar vontade de falar que nunca queria ter começado essa mudança e voltar a ser quem você era, voltar para os antigos hábitos, voltar a, sabe assim, sabe quando você passa por um momento assim muito estressante e antes a sua fuga, ela era bebida, cigarro, drogas ou qualquer outra coisa, ou vícios no geral, ou hábitos destrutivos mesmo. Sabe que quando a gente volta para aquele relacionamento que machuca a gente? Então, no meio desse caminho, pode ser que você sinta tanta frustração e tanto cansaço que você queira voltar a ser quem você era antes, a estar com as pessoas que você estava antes, a ter os hábitos que você tinha antes. Mas, gente, hoje a mensagem é só essa: não ceda a isso, não ceda a essa vontade, não ceda a esse instinto, né? Porque dentro do nosso cérebro funciona assim. A nossa vida toda a gente vai desenvolvendo caminhos neurais, né, redes neurais que, digamos assim, fortalecem os nossos hábitos. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples pra gente entender. Todo dia você acorda e você escova o dente com a mão direita, ou talvez com a mão esquerda, depende, né? Mas você sempre faz a mesma coisa todos os dias, a mesma coisa, isso é um hábito, certo? E esse hábito, ele vai se consolidando a partir do momento que o neurônio, ele vai passando por essa rede, essa mesma rede, ele vai fazendo o mesmo caminho neural para executar aquela atividade, tá? Não sou médica, gente, não sou nada, tá? Só tô falando aqui para vocês, assim, do que eu entendo, do que eu já estudei, e com as minhas palavras para você tentar entender como é que esse hábito funciona. Então, o teu cérebro já está acostumado a ir por essa rota, ele faz sempre esse mesmo caminho. Quando você decide mudar um hábito, você precisa fazer um novo caminho. E muitas vezes esse caminho novo, ele demora um tempo para ser consolidado, porque você está tão acostumado a ir por esse caminho aqui,
que você às vezes não consegue firmar isso aqui de primeira. Então é preciso muita repetição para poder firmar esse caminho neural, né? Então muitas vezes o teu cérebro ele vai querer fazer você ir por esse caminho aqui. Mesmo você já estando trabalhando nesse outro aqui há um tempo, a tua mente ela pode querer fazer com que você volte para isso aqui. Porque isso aqui é mais fácil. Isso aqui já está consolidado. Foram anos fazendo esse mesmo caminho aqui. É mais fácil. Você concorda que eu não tenho que fazer um esforço? Eu não tenho que pensar, eu não tenho que ter cautela? Porque nesse caminho aqui eu preciso ter cautela para desenvolver ele, eu preciso ter consciência. Esse outro aqui eu já estou acostumada, é muito mais fácil. Então, muitas vezes quando a gente está cansado, a nossa mente vai querer fazer com que a gente vá para aquilo que já é comum, para aquilo que a gente já fez a vida toda, para aquilo que a gente já está acostumado, mesmo que seja dolorido, mesmo que seja ruim, mesmo que seja uma coisa que promove ruína dentro da gente, né? Os passarinhos hoje estão bem felizinhos aqui cantando. Então, gente, existe sim um fardo de sustentar as próprias decisões, bancar, né, as próprias consequências daquilo que se escolhe, do caminho que se escolhe fazer, da rota que a gente define que tem que ser diferente a partir de agora. E esse esforço, apesar dele ser uma coisa assim que no começo demora um pouco para se estabilizar, ele é 100% eficaz. E eu digo isso assim com propriedade pelo que eu passei, tá? Pelo que eu vivenciei na minha vida, pelo que eu tive que fazer e transformar. Eu vejo que todos os momentos quando eu tenho a vontade de voltar a ser quem eu era, porque é mais fácil aceitar determinadas coisas que eu aceitava antes, porque é mais fácil fazer esse caminho, eu começo a perceber que, apesar do esforço que tem de eu fazer um caminho diferente e eu sustentar a decisão que eu tomei de não aceitar determinadas coisas mais, de não fazer determinadas coisas mais, eu tenho uma recompensa muito grande, que é uma recompensa emocional de permanecer firme na caminhada, entende? Eu tenho a sensação de que muitas vezes, quando eu tenho vontade de voltar atrás e ter determinados hábitos que eu tinha antes, eu tenho a sensação de que se eu ceder aquilo ali, se eu me permitir ser o que eu, digamos assim, lutei muito para deixar de ser, eu vou ter uma ressaca moral muito grande, eu vou ter um cansaço muito grande. E eu vou ter que lidar com uma versão minha frustrada por ter cedido a um instinto, uma programação, a um hábito que é péssimo, que é destrutivo, que é ruim, que, enfim, só vai me levar a ladeira abaixo. Então, realmente, assim, no momento que a gente está ali vivendo aquela frustração, aquela raiva, aquele cansaço, a gente quer realmente só pensar em desistir. Mas hoje eu vim aqui dizer isso para você não ceder à tua vontade interior. Mostre para esses circuitos quem é que está no comando e decida que você não vai ceder, entende? Você precisa retomar as rédeas da sua vida nesse sentido, de se colocar acima dos instintos, acima das tuas, digamos assim, vontades de conforto, de viver em segurança, de fazer isso aqui porque é mais fácil, de aceitar isso aqui porque você sempre aceitou, de fazer uma coisa que você não quer mais fazer, mas faz porque sempre fez, né? Sabe essas coisas? Então, mostre para tudo isso quem é que está no comando, recupera a tua força interior, canaliza essa raiva, essa frustração, essa tristeza em força, em decisão, em determinação, de dizer assim, eu tô no comando. A partir de agora vai ser assim. E quando te der vontade de desistir, você lembra de mim, lembra desse vídeo e lembra que talvez o ato de desistir, ele vai te gerar muito mais punição interior, porque você vai ter que lidar com o fato de você ter cedido, e isso é muito cansativo, é mais cansativo ainda, entendeu? E que não vai te levar a progresso nenhum. Então, persista, sabe? Persista nesse caminho diferente que você escolheu fazer. Dentro desse processo de transição, isso pode acontecer várias vezes. Várias e várias e várias vezes. E eu tô aqui pra ser clara com você, lembra disso, tá? Eu não tô aqui pra dizer pra você que as coisas vão ser fáceis e que você tem que mudar de vida porque só existe esse caminho pronto. Eu acho, né, e acredito assim,
muito fortemente que a gente precisa saber internamente o que é que nos incomoda e até que ponto a gente está disposto a levar essas coisas adiante, né? Não sou eu e nem é ninguém ao seu redor que vai dizer pra você o que você tem que fazer. É só você dentro de você mesmo que vai ter esse poder de sentar e falar assim, olha, isso aqui não me cabe mais, isso aqui, gente, se eu ceder a isso, eu vou perder tudo que eu já fiz até aqui, sabe? Ter esse lapso de consciência antes de fazer a ação, que é realmente retomar as rédeas. Sabe quando o cavalo sai desenfreado e você tá vendo que o negócio vai bater, tá vendo que vai causar um acidente, tá vendo que pode atropelar uma criança e você retoma as rédeas com força e muda a direção do cavalo? É isso, é você puxar e falar assim, eu tô quase caindo, eu tô quase voltando àquele hábito, eu tô extremamente estressada, me deu uma vontade de beber, sabe? Eu não vou fazer isso, não vou fazer isso, não vou fazer isso, me dá uma luz aí, sabe? Me ajuda, universo, eu não vou fazer isso, entendeu? Isso é retomar as rédeas, isso é assumir o controle e não ceder, entendeu? Então, esse processo ele pode ser muito solitário. Talvez quando você vá fazer isso aí, você sinta que você não tem força para retomar as rédeas. E talvez você precise de alguém, de pessoas ao seu redor para te apoiar, né? E assim, gente, não há erro da gente assumir as nossas vulnerabilidades. Não há erro em a gente dizer, olha, eu tô correndo o risco de voltar para aquela situação que me machucava e eu preciso de ajuda. Fulano, ciclano, você consegue me ajudar? Vamos sair comigo? Vamos passear? Vamos distrair minha cabeça? Sabe? Com o que eu posso gastar minha energia para não cair de novo nessa situação, né? E assim, com sorte, né, e com muita bênção, com muito mérito também, porque eu acredito muito nessa questão da gente ter mérito na nossa vida. E se a gente tiver realmente mérito, a gente vai ter pessoas ao nosso redor para nos apoiar. Graças, assim, a Deus mesmo, ao universo, eu pude ter pessoas que me apoiaram dentro da minha caminhada, que, sabe, me seguraram na minha mão e falaram assim, não ceda isso, não faça isso com você, né? E hoje assim, o meu objetivo é ser essa pessoa para você. É dizer para você, porque caso você não tenha, né, alguém, se você tiver alguém ótimo, conte com essa pessoa, peça ajuda, gente, não tenha medo de pedir ajuda. A gente não se sente, digamos assim, a gente não é mais fraco porque a gente pede ajuda. Do contrário, viu? Eu conheço pessoas que, infelizmente, pelo orgulho, pela vaidade, não foram capazes de pedir ajuda, né? Não puderam abrir a boca para dizer, olha, fulano, me ajuda, eu tô perdido aqui, eu não tô sabendo gerenciar minhas finanças, eu não tô sabendo me controlar, eu tô com uma vontade imensa de gastar com tudo que eu vejo pela frente, me ajuda, sabe? Por favor, me ajuda aqui, me dá uma luz aqui nesse caminho. E pelo orgulho e pela vaidade, essas pessoas não foram capazes de pedir ajuda e se embolaram muito mais e digamos assim, se enrolaram mesmo muito mais e, enfim, hoje continuam enroladas porque continuam não pedindo ajuda. Então, assim, não seja essa pessoa, peça ajuda, erga a mãozinha e diga aí, olha, eu preciso de uma luz, preciso de um auxílio aqui nessa situação para não voltar atrás mesmo e não voltar a ser quem eu era antes. Mas caso você aí esteja num processo de vida que você talvez não tenha muitas pessoas com quem você possa contar, você se sinta sozinho, porque de fato é muito solitário esse processo, e nem sempre a gente se sente à vontade e confortável de falar tudo para todo mundo, que essa mensagem hoje possa ser talvez um porto seguro para você, de dizer assim que pode ser difícil, pode ser realmente muito cansativo, mas gente, vale a pena, porque o negócio chega, o negócio chega, mas ele chega no momento que tem que chegar. Então entenda uma coisa, você tá na transição, você tá aí nesse meio, né, a vida antiga e a vida nova aqui, você tá no meio. Você ainda, perceba, ainda não chegou, mas essa vida nova, ela existe, é possível, porque foi possível pra mim. Eu vim de uma realidade onde eu não acreditava que eu poderia mudar de vida. Tem coisas que eu tenho hoje na minha vida. E eu paro pra pensar assim, eu nunca imaginaria que eu teria. E eu não tô falando de coisas de luxo, eu tô falando de, sabe, consciência.
tô falando de hábitos, tô falando de posturas, sabe? Que eu nunca imaginei que eu fosse capaz de ter. E eu tenho, porque isso é possível para todo mundo. Para pra pensar o seguinte, assim, ó. Você tá aí, Platão falava sobre isso, sobre o mundo das ideias, né? O mundo das ideias é o que? É onde tudo existe, tudo é possível, tudo é viável no mundo das ideias. E o nosso trabalho aqui como, digamos assim, co-criadores da nossa realidade, como pessoas que têm poder de influência dentro da própria vida, é determinar, dentro desse mundo de ideias, o que eu quero materializar, o que eu quero puxar desse mundo de ideias para dentro da minha vida, para que eu possa viver essa realidade. Eu fiz isso através das cartas, e é um tema muito legal também que eu quero trazer aqui para vocês. É o poder da gente falar o que a gente quer numa carta por escrito, como se fosse uma carta mesmo para o universo, e aquilo acontecer. Porque dentro da vida, gente, a gente só precisa definir. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. É isso aqui que eu quero e não mudar de ideia. Claro que você pode mudar, né? Mas assim, não ficar toda hora mudando. Ah, eu quero um carro, por exemplo, eu quero um carro, mas eu quero um carro azul. Não, eu quero um carro vermelho. Ah, não, eu já mudei. Não, o que você quer? Né? Define isso. Isso é a vida nova. O que você quer na sua vida nova? A gente está começando agora o ano de 2026. Nós estamos em fevereiro, dia 10 de fevereiro hoje. E a minha pergunta é muito simples, assim, a gente está no segundo mês do ano. O que você quer para este ano? Eu não tô falando para sua vida toda, é para esse ano. O que você quer? Né? O que você quer materializar dentro desse ano? Então, gente, a minha mensagem hoje, assim, de modo geral, né, é isso. Defina o que você quer para sua vida. Você vai passar por essa transição, vai te dar medo, vai te dar tristeza, vai te dar raiva, vai te dar cansaço, mas não desista, porque isso é viável, isso é possível e foi possível para mim. Eu tenho cartas que eu posso inclusive trazer aqui para vocês, que são cartas onde eu digo o que eu quero ter na minha vida, e todas elas se concretizaram, todas elas praticamente. Uma outra coisa que ainda não aconteceu e que podem vir a acontecer ainda. Mas assim, gente, existe um poder muito grande quando a gente define o que a gente quer e não para até chegar lá. Então seja esse tipo de pessoa, sabe? Seja aquela árvore que enverga, mas não quebra, sabe? E persista realmente dentro dessa caminhada. É como eu falo, né? Fácil nunca é, mas a gente pode contar com o apoio de pessoas, e se você não tiver pessoas, aqui no meu canal eu tenho vários vídeos onde eu falo sobre mudança de vida, sobre transformação, e o meu objetivo aqui também é trazer cada vez mais conteúdos que eu vivi na pele e que eu posso dizer pra você como funcionou pra mim. Talvez não seja, digamos assim, uma coisa escrita em pedras que vai funcionar para todo mundo, mas talvez o meu ponto de vista possa contribuir para o que você está vivendo agora, para o que você está passando aí na sua vida, e eu realmente espero que de alguma forma eu tenha sido capaz de dizer para você que o processo ele pode ser o que for, mas você determinando o que você quer, determinando e tendo força de vontade de dizer assim, eu não aceito isso mais, a tua nova vida te espera. Vai acontecer muita coisa nesse meio termo, você vai se deparar com muitas mazelas da tua própria alma, mas eu tenho certeza que se você persistir dentro dessa caminhada, tudo vai dar certo pra você, tá bom? Um beijo e até mais.